Então, vamos conversar um pouco sobre essa paraxá que é muito, muito interessante. Como eu já falei, vocês viram, é uma paraxá mista, Tazria e Metzorah. Nem sempre elas são lidas juntas, às vezes elas podem ser lidas juntas ou separadas. Mas o dia de hoje é interessante porque eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns pontos que são cruciais. Então, fiquem comigo, se ajeitem no sofá, se ajeitem aí onde vocês estiverem. Essa paraxá eu gostaria de dedicar à memória do sargento da reserva Ayal Uriel Bianco. A gente vai falar um pouco sobre ele. A experiência humana ao longo de milênios tem sido invariavelmente atravessada por episódios de dor inimaginável. No Shabat, a gente é obrigado, é um mandamento, é uma mitzvah, o Oneg Shabbat. Temos a alegria do Shabat. Mas isso não significa que esse espaço não possa ser usado também para discutir temas sérios, temas que exigem nosso olhar com mais carinho. Durante milênios, séculos, décadas, anos, fomos atravessados por rupturas sociais, traumas coletivos de proporções inimagináveis. Hoje, essa dor ela não tem um conceito abstrato, acadêmico, histórico. Eu gostaria que vocês focassem, durante a minha fala, num rosto. Esse rosto tem um nome. É o sargento-mor da reserva Ayal Uriel Bianco, de 30 anos. É natural de Katzrin. Ayal era motorista de um veículo de combate a incêndio na 188ª Brigada. Ele tombou em combate no sul do Líbano. Era um homem de um intelecto brilhante, de uma alma indomável, mas de uma nobreza, com a mesma lealdade com que ele vestia a farda para defender a fronteira norte de Israel. Ele dava aula de inglês e dava aula de hebraico. E no caso, eu o conheci justamente porque ele dava aula de hebraico no Preplin, apenas para ajudar a sustentar o lar dele. E recentemente, como ele estava na reserva, ele foi chamado de volta. Ele deixa para trás a amada esposa dele, Yassa, seus 3 filhos pequenos, sua mãe, seu irmão, um universo inteiro que agora chora, um vazio incomensurável. Nesse mesmo trágico acidente em que Ayal tombou, um reservista foi ferido moderadamente, 2 outros sofreram ferimentos, todos foram evacuados para o hospital, mas infelizmente Ayal não resistiu. As nossas orações rasgam os céus por eles todos. Ayal é o 937º, ele é o número 937 da IDF, das Forças de Defesa de Israel, morto em combate desde o trágico 7 de outubro de 2023. E é o 13º a cair lutando no Líbano desde o início da Operação Leão Rugidor, ou Rugido do Leão. Nesse Shabat eu dedico cada respiração dessa drachá à memória sagrada desse que foi meu professor. Um homem brilhante, 30 anos de idade só. E é exatamente, a coincidência é incrível. O Sharton me diz que está doente e pede para eu poder conduzir. E é exatamente a Torá que nos encontra no epicentro dessa dor. Nessa porção dupla de Tazria e Metzorah, muitos veem nesses capítulos apenas tratados médicos arcaicos. E por muito tempo isso me fascinou como médico. Essa descrição de impingem, de lepra, etc. Mas elas formam um complexo muito mais sofisticado, um estudo muito mais profundo sobre a pureza existencial e os limites da nossa mortalidade, e o poder quase divino da agência humana em meio ao caos.
Vamos olhar primeiro para a palavra tazria. Ela deriva da raiz hebraica zra, que é semente, semear, conceber, plantar, fazer crescer, nutrir, fazer criar, de dentro para fora, da terra para cima. A Torá nos diz que o milagre de dar à luz traz consigo um período de impureza, de tumá. Mas por quê? Porque a pureza e a impureza, na visão do mundo judaico, estão diretamente ligadas à flutuação da presença da força vital. A saída de uma nova vida resulta numa perda subsequente desse imenso potencial vital para a mãe, gerando um espaço de uma espécie de um vazio de transação, um vazio transicional. Yeah? Esse vazio não é um pecado, ele é o preço pela criação. Toda grande criação, seja ela biológica, a fundação de uma comunidade, a defesa de uma nação, a criação de uma família, a produção de uma obra de arte, de um livro, o que seja, exige uma descarga massiva de energia que deixa um vácuo temporário. O período de Tumá é um tempo sagrado de recolhimento e reintegração da alma após o choque de ter tocado o infinito. A mulher tem uma vantagem incrível sobre nós, homens. A mulher toca o infinito o tempo todo. É o processo de preencher novamente o vaso com a sua própria luz isolada. O nosso professor, Ayala, realizou esse ato supremo de Tazria. Ele entregou a sua força vital para semear o amanhã seguro de Israel. O vazio lancinante que Yassa, seus filhos e todos sentimos hoje no peito é a nossa tumá espiritual, é o nosso luto sagrado. Mas a Torá transita abruptamente para o abismo da linguagem e da sociedade, a Metzorá. A etimologia de Metzorá revela uma natureza espiritual relacional. É uma contração de Motzi Shemra. Motzi Shemra. Aquele que traz à tona um mau nome, aquele que traz para cima uma ruindade. O que é o pecado nefasto do Lashon Hara? A fala destrutiva. A punição do Metzorá, o isolamento fora do acampamento, espelha, mas com uma simetria poética, o crime, poética e trágica. Aquele que usou palavras para separar a comunidade é forçado a experimentar fisicamente a severa alienação que causou. A fala destrutiva esteriliza a capacidade de florescimento social. As palavras não são só descritores do mundo. Elas são os próprios blocos de construção da realidade. Aqui a gente entra nesse segredo quase alquímico da tessitura da tradição judaica, da tessitura do universo, do tecido da realidade. No Sefer Yetzirah se diz que o tecido da realidade é infinitamente maleável. Depende apenas do arranjo das letras do alfabeto hebraico. Pensem bem, dependendo do arranjo, eu mudo a realidade. Agora, pensem bem nessas duas palavras hebraicas. Negá, ou nega, e oneg. Nachon? Nega, oneg. Nega, nun, gimel, ein. Oneg, ein, nun, gimel. Nega significa mancha, praga, dor lancinante, ferida na pele, significa negativo, ruim, caos existencial. Oneg significa deleite absoluto, alegria transcendental, como no Oneg Shabbat, que a gente está experimentando aqui.
Ambas são compostas pelas exatas mesmas 3 letras. Nun, Gimel, Ain. O universo não possui uma substância separada para dor e outra para alegria. Essa aqui é a moral. A diferença abissal entre dor e alegria reside inteiramente na ordem em que esses elementos são estruturados, internalizados, processados pela consciência humana. O neg e negar é a mesma coisa, só muda a ordem. Se olharmos para o mundo de forma fragmentada, focando obsessivamente na tragédia e nos sentindo vítimas passivas, somos consumidos pelo negar. Mas se reorganizarmos rigorosamente essa percepção e infundir de forma profunda, essencial, realista, essa experiência com significado, o indivíduo adquire o poder de literalmente reorganizar a existência, transformando o negar no mais radiante oneg. Isso não é positividade tóxica, não. Não é mascarar o luto, não. É uma alquimia espiritual brutal, que requer um tipo de uma coragem que é quase sobre-humana. Estão comigo aí, pessoal? Mas como, meus amigos, fazemos essa alquimia hoje quando somos metralhados pelo ódio sistêmico? Já? Vivemos num ecossistema digital dominado por algoritmos que dominam a psique em ciclos intermináveis, que capturam a nossa psique em ciclos intermináveis de repetição e ultraje. O ego humano é estilhaçado pela impotência diante dos horrores avassaladores que criam uma desesperança que domina o nosso ser, que cria um trauma que transcende espaço, tempo, que transcende nome. A psicanálise chama isso de compulsão à repetição. Sentimos uma urgência inexplicável, quase magnética, de revisar vídeos de atrocidades, de consumir debates odiosos naquele terrível X ou no Instagram. E isso não é masoquismo, não. É só uma falha mecânica de processar, de tentar processar aquilo que é improcessável, aquilo que é inassimilável. A ironia é que esse tipo de repetição falha invariavelmente e gera apenas trauma. Você apenas gera trauma e trauma de novo em cima de trauma. Ao invés do tradicional transtorno do estresse pós-traumático, a gente cria o transtorno do estresse traumático contínuo. A mente nunca consolida a memória no passado, porque o gatilho está sempre na palma da mão. E tem gente, sim, Iva, que ganha muito dinheiro difundindo essas desgraças, com base nos nossos likes, com base nas nossas visualizações. Porque não sei se vocês sabem, mas engajamento, seja com um comentário positivo ou mesmo com a visualização, gera lucro. E essas pessoas se aproveitam dos clickbaits da vida para poder conseguir nosso clique, nossa atenção, nosso tempo e parte da nossa própria energia. Essa energia que eu estava comentando no início. Né? Todos comigo? A verdade aterradora é esta. Nós criamos o cerne daquilo que vemos e vivemos repetindo. Se alimentamos a nossa consciência com o discurso daqueles que nos odeiam, passamos a viver eternamente na condição mística de Metzorah. Isolados emocionalmente da beleza da vida, com um tipo de uma lepra. Infelizmente isso foi traduzido como lepra no correr do tempo, mas é uma doença que não é bacteriológica, não é hanseníase, não é lepra, não é derivada de uma bactéria, mas derivada do Lashon Hara, derivada da palavra, derivada da língua, derivada daquilo que sai pela boca. Lembrem-se, a realidade é criada com base nas letras do alfabeto. A realidade é criada com base naquilo que concebemos.
A realidade é criada em seu cerne daquilo que vemos e vivemos repetidamente. Se alimentarmos a nossa consciência com esse discurso daqueles que nos odeiam, nós passamos a viver eternamente em Metzorah, isolados eternamente da beleza da vida. O algoritmo é a antítese radical do Kadosh, do sagrado. Ele lucra com a infecção perpétua da mente por medo. Para escapar dessa armadilha, eu quero invocar aqui a resposta ética mais sublime já elaborada em frente ao trauma, que é a logoterapia de Viktor Frankl. Viktor Frankl não teorizou do conforto de um consultório, de um escritório vienense. Não. O laboratório dele foram as entranhas geladas e fumegantes dos campos de concentração. Theresienstadt e Auschwitz. Lá, ele perdeu sua esposa grávida, seus pais, seus irmãos. Mas Frankl cravou na história a verdade definitiva. O opressor pode tirar do indivíduo todas as suas posses. Pode tirar tudo. Mas absolutamente ninguém no universo pode subtrair a, abre aspas, imorredora capacidade de escolher a atitude pessoal diante de circunstâncias extremas. Fecha aspas. O trauma não exige esquecimento, exige resposta. A pergunta deixa de ser por que sofro e passa a ser o que a vida espera de mim agora nessa dor intransponível. Olhem também para outro exemplo, que é o do Klausenburger Rebbe. Assim ele ficou conhecido. Então, Frankl, eu estou falando de uma postura mais secular. Ele é judeu, ele tinha todo um contexto judaico, mas ele era mais secular. Depois da Shoah, ele se tornou um pouco mais religioso. Agora vamos falar do outro lado, de uma pessoa da ortodoxia, o Klausenburger Rebbe, que teve sua esposa, 11 filhos cruelmente assassinados diante da máquina de extermínio nazista. Ele tinha o direito moral de abandonar a fé e nutrir ódio perpétuo. Concordam? Era justo. Em vez disso, ele fez um juramento a Deus que dedicaria cada respiração, cada momento da vida dele a curar a dor dos outros. Ele fundou o magnífico, o incrível Hospital de Laniado em Israel, ordenando que se tratasse o ser humano com amor ardente, com dignidade inabalável, independente da origem, independente da fé, independente da cor, independente do que fosse. O trauma não teve a palavra final, o amor curativo teve. Essa é a ética que moveu a Yalo, a ética que move a IDF, a ética que move a nossa comunidade. Muitas pessoas não têm a menor noção, do quão incrível é ter a Brit Braha Brasil. Algumas pessoas tratam a Brit Braha Brasil, não estou dizendo que todas, não estou dizendo que alguns de vocês, mas alguns tratam a Brit Braha Brasil como se fosse a segunda opção, como se fosse o resto, aquele que fica aguardando para ser chamado no time e é chamado por último por falta de opção. Não é. A Brit Braha Brasil é um dos maiores tesouros que a gente tem no Ocidente atual. Explico. A Brit Braha Brasil nasceu de um sonho de um rabino criado dentro do hassidismo, dentro da ortodoxia, criado dentro de uma família com raízes muito profundas no mais concentrado, no mais tradicional conceito de ortodoxia. Mas ele percebeu que a ortodoxia falha em muitos aspectos. Somos irmãos. Somos irmãos. Mas eles falham em muitos aspectos. E um deles é a capacidade de conseguir encontrar as pessoas
e trazer para perto e acolher com carinho, com amor, com responsabilidade. Ou se cai no perigo da leniência, do raso, do vazio, e muitas comunidades ao redor do mundo, infelizmente, sendo reformistas, entendem que são tão reformistas a ponto de deixar tudo leniente, raso, vazio. Por outro lado, o excesso da formalidade, o excesso do formalismo, o excesso da forma, o excesso das barreiras, o excesso de tudo, cria um limite, uma barreira quase intransponível. Mas a gente é convidado, na Brit Braha Brasil, a criar e fazer ter frutos um judaísmo acessível, um judaísmo para todos, um judaísmo para quem queira tanto só conhecer o que é um judaísmo de verdade, tanto para aquele que quiser aprender do mais profundo, aprender daquilo que é a essência pura do judaísmo. Mudando um pouquinho de foco, e sim, a nossa comunidade é um tesouro. Nossos inimigos nos chamam de monstros, sem nem conhecer. Enquanto se escondem atrás de suas próprias crianças, atrás de seus próprios civis. Se a gente fosse monstro, se Israel fosse monstro, a solução bélica imediata seria bombardear à distância, especialmente sabendo que o Egito fecha as portas, fecha a fronteira para a faixa de Gaza, e que a faixa de Gaza é desse tamanho, era muito mais simples bombardear, se a gente fosse monstro, a faixa de Gaza inteira. Mas o que faz o nosso exército? Faz os nossos soldados entrarem a pé nos becos do sul do Líbano e de Gaza, submetendo nossos soldados lá em Israel, nossos melhores homens, ao risco letal apenas para evitar casualidades, evitar baixas civis do outro lado. Por quê? Porque para o judaísmo nada é mais importante do que a vida. Eles morrem não porque amam a guerra, mas porque reverenciam o Pikuach Nefesh, a guarda vigilante da vida humana. Ok? Por décadas, a gente foi assombrado pelo mandamento 614, o 614º mandamento de Emil Fackenheim. Ele postulava que a obrigação existencial do judeu era sobreviver para não conceder àquele que, peço desculpas por ter que citar o nome, aquele indivíduo Adolf Hitler, vitórias póstumas. Mas basear nossa identidade no extermínio é uma estratégia psicologicamente corrosiva, como nos alerta um historiador chamado Peter Novick. Se a nossa principal motivação para viver o judaísmo for apenas não dar vitória ao inimigo, criamos uma identidade oca, vazia, calcada no trauma. Uma identidade que precisa da sombra do opressor para saber quem é. Portanto, restauremos o trauma ao seu devido lugar. Nossa força motriz autêntica deve regressar ao intelecto, ao debate rigoroso, à compaixão social, à adesão incondicional à sacralidade da vida. O judeu sadio celebra o Shabat porque ele emana luz, ele gera vida abundante, Oneg Shabat. E não simplesmente como protesto contra as trevas. O nosso Magen David atesta isso. David deriva de Dalet, Vav, Dalet. Antigamente, Dalet era desenhado como uma porta, Vav era desenhado como um prego. A porta e o gancho, a porta e o prego.
aquele que abre caminho e aquele que conecta. Magen compartilha a mesma raiz de Gan, jardim. Então, Magen David, escudo de Davi. Não é uma mera peça bélica para se proteger de ataques de inimigo, porque escudo poderia dar a entender isso. Também não é estrela, né? Não é estrela de Davi. Durante muito tempo, a estrela de 5 pontas, no século XVIII e XVII, foi utilizado como símbolo de Israel. Depois, com o movimento sionista, é que a estrela de 6 pontas, o Magen David, começou a ser utilizado de novo, porque o Magen David é muito, mas muito antigo. E a gente está falando tão antigo quanto a pedra de Dan Stiller. Se alguém não conhece, pesquise. Chama Dan Stiller. É a primeira menção à casa de Davi. É uma das mais antigas menções à casa de Davi. É a mais antiga menção à casa de Davi. Há outras menções à casa de Israel, há outras menções aos povos de Israel, mas essa é a mais antiga menção à casa de Davi. É a prova absoluta de que somos indígenas da terra de Israel. Não há que discutir a respeito da indigenicidade dos judeus na terra de Israel em face de elementos puramente arqueológicos, incontestáveis e comprováveis pela ciência e pela razão. Esse símbolo, o Magen David, compartilha então essa raiz com Gan, jardim. Vocês sabem aqueles jardins bonitos, nobres, como por exemplo no Palácio de Viena, em que você tem um jardim e ao redor do jardim você tem sesma, você tem um jardim vivo que cerca o próprio jardim? Pois bem, o Magen David tem esse significado. Ele tem um perímetro onde tem um triângulo equilátero apontando para cima e outro triângulo equilátero apontando para baixo. Um triângulo equilátero que aponta para o infinito, um triângulo equilátero que aponta para nós. Um triângulo que aponta trazendo aquilo que produzimos e levando para o alto, outro que pega aquilo do alto e traz para nós. É como se tivesse sido desenhado para proteger a vida interna em estado de germinação. Observa que o tempo todo a gente está falando de semente, de planta, de criação. E não é à toa. Não é à toa. Todas as metáforas de plantas, de criação, de desenvolvimento agricultural são extremamente importantes para nosso povo. A virtude máxima da sabedoria é não sucumbir ao apagamento covarde, mas tampouco praticar a bravata tola. O nosso maior desafio frente ao opressor é continuarmos incólumes e perpetuarmos o sorriso da geração seguinte. Para que o sacrifício, por exemplo, de Ayal não seja em vão, proponho a vocês aqui uma transformação profunda, baseada na superação do trauma. Um mapa de 4 passos inegociáveis para a nossa sobrevivência mental. Primeiro, desintoxicação algorítmica brutal. A nossa psique não foi desenhada para a transmissão ininterrupta e em alta definição do horror. Precisamos de hiatos severos como o Shabat, inegociáveis. Abortem plataformas de donos antissemitas. Nem vou citar o nome do indivíduo aqui. Corte, apague o doom scrolling, ou doom scrolling, que é ficar rolando a página eternamente. Acaba com isso. Isso não é alienação, tá? Isso é aplicar um torniquete médico a uma artéria emocional cortada.
Você sabe que quando tem uma artéria cortada, se você não aplicar o tourniquet, você morre sem sangue, basicamente. Tá? Todo mundo comigo? O controle do seu feed é o seu escudo, é o seu Magen David moderno contra a aniquilação moral. E é exatamente isso, Ivan. Vamos resistir pela força. O mal não entende a linguagem do amor. Segundo, a reversão linguística pessoal. As palavras fraturam átomos. Espero que vocês tenham entendido que as palavras criam o universo. Então, as palavras também podem fraturar os átomos no plano social. Engajar em batalha de lama nas lixeiras digitais, mesmo achando que defende-se a honra fazendo isso, corrói o espírito. O silêncio altivo frente à ofensa de um inimigo intelectualmente desonesto não é covardia, é a mais nobre conservação da energia moral e cognitiva para construir vidas e coisas duradouras. Use os meios que tenham maior chance de sucesso. Nem sempre questionar na hora, discutir no momento, é a melhor resposta. Às vezes, uma resposta mais inteligente é: engulo agora, mas depois construo uma arquitetura, uma engenharia que funcione 1000 vezes melhor. Porque se fosse dessa forma, imprudente, de bravata, qualquer um iria de peito aberto para a guerra. Para qualquer guerra. E na guerra não é assim, vocês sabem? Quem tem a melhor estratégia ganha, não quem tem a maior bravata. Terceiro, usem da logoterapia. Usem dessa logos é conhecimento, é razão. Usem dessa logoterapia em ação imediata. Proíbam a mente de fazer aquela pergunta paralisante: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo conosco? Por que isso está acontecendo com o nosso povo? Abracem a interpretação heróica nesse cenário calamitoso. O que a vida e o que o eterno exigem de mim neste exato minuto? É uma doação silenciosa? É a consolação de um vizinho? É um tempo com os filhos? É a dedicação a um projeto? Porque tem muita gente também que coloca Brit Braha como última das suas prioridades. Na lista de prioridades da tua vida, aonde que está a Brit Braha? Porque na hora de dizer, da fala, parece que tudo é lindo e maravilhoso. Na hora de realmente se responsabilizar por aquilo que a nossa comunidade constrói, a pessoa se dá de mãos, dá de braços e coloca como última opção. Como última opção da lista. Eu tenho a lista do supermercado, eu tenho a lista do que eu tenho que dar de imposto de renda, eu tenho a lista disso, a lista daquilo outro, e a Brit Braha está em último lugar lá, como última das prioridades. O que sobrar, eu pego e se der, se não der, então, isso é de uma hipocrisia sem tamanho. Dedicarmos-nos a reconstruir esse momento interno que gera energia positiva e que cria uma realidade nova, mudada para o bem, para o melhor, com o esforço moral e ético que o judaísmo nos pede. Isso é reconstruir a neuroplasticidade da esperança. A esperança é uma das forças movedoras de Israel. A Tikva. Quarto, a forja de uma identidade afirmativa. A vitalidade do nosso povo não repousa só em tradições de lembrar a Shoah, em coisa triste. Não, repousa sim em tradições de alegria festiva, de excelência intelectual,
de uma porcentagem inenarrável de prêmios Nobel, de uma conexão com o intelecto e com a capacidade de desenvolver excelência em engenharia, artes, medicina, em todos os aspectos da vida, em literatura, em música. Nossos recursos não devem ir apenas para a defesa reativa, mas para a expansão cultural e literária. O segredo do Oneg e o sagrado, o Kadosh do Oneg, precisa ser ativamente semeado. A mais devastadora vingança contra aqueles que desejam nossa aniquilação é sermos irremediavelmente felizes, criativos e inquebráveis. O fogo transforma, como diz o Ivan. Repousa também pela passagem pela forja, sem dúvida. Mas lembrem-se disso. A nossa maior vingança é o sorriso. É sermos felizes. E criarmos as mesmas tecnologias que muitas vezes eles usam para poder tentar nos atacar. Não se esqueça. Por exemplo, 3G, 4G. Começou como um projeto na Universidade Hebraica. Localização por GPS. Desenvolvida inicialmente num projeto de um unicórnio em Israel. Poderia continuar citando aqui infinitamente. Vocês sabem melhor do que eu. Nós somos 0,2% da humanidade. No entanto, cerca de 21%, 22% dos prêmios Nobel são para pessoas judias. Se tem um povo dedicado a fazer o bem pela humanidade, se tem uma nação, se tem uma cultura que direciona a ética como mandamento prioritário e Elohim como guia à nossa frente, esse é o nosso povo. Onde entramos, transformamos para melhor. Isso mesmo, Ivan. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui da Brit Bahai, quem estiver assistindo no YouTube, nós declaramos aqui o fim dessa nossa servidão ao medo. Nós não transformaremos, nós não nos transformaremos nas imagens dessas atrocidades que consumimos. Nós nos recusamos a construir a arquitetura do cérebro dos nossos filhos com os tijolos sangrentos do ressentimento. O rompimento mórbido da tela que exige a barbárie para a abertura do livro que ilumina o intelecto é o primeiro ato da nossa insurgência. Abandonemos hoje e para sempre a reverência mortuária sufocante. A forja da nossa civilização é alimentada pelo calor implacável da superação colossal. Executaremos de mangas arregaçadas a obra do Tazria, plantando sementes robustas exatamente no solo fumegante onde outros só souberam semear a ruína. A misteriosa transmutação da dor em significado infinito não é o triste capítulo final, fúnebre do livro da história humana. Não! Ela é a suprema, indomável, vitoriosa, gloriosa, poética, musical de seu infindável começo e recomeço. O nosso dever inexorável e sagrado a cada manhã é escolher a transcendência, é escolher amar a vida. Para Ayal e para tantos outros que partiram lutando, seja no solo israelense, seja no dia a dia com suas famílias, seja aqui na diáspora, seja com as dificuldades financeiras, seja com qual dificuldade for. Que fiquem desse pouco tempo, espero
tenha sido útil algumas palavras. Eu compus uma música que está no artigo que o Sherton publicou, e eu gostaria muito que depois vocês dessem uma olhada. Diz algo assim: das profundezas subirá uma voz silenciosa, e no oculto foi semeada uma palavra. Não será vista até que saia a luz e seja escrita sobre a pele como carne. Entre o silêncio e a voz, eu sei, o que saiu não voltará vazio. Ele regressa numa voz nova, e o homem sairá do acampamento para se encontrar consigo mesmo. E a voz que outrora fora rejeitada, suplica agora para ser ouvida. A nossa vitória eterna não será contada pelos cadáveres dos nossos inimigos. A nossa vitória é a vida pujante de Yassa, dos seus 3 filhos. São os sorrisos livres, sadios, inquebráveis dos filhos dos nossos filhos. São dos sorrisos sadios, inquebráveis de uma comunidade coesa que luta, que teima em unir pessoas distantes de diferentes locais e plantar uma semente que realmente frutifica. Am Israel Chai. Espero sinceramente que tenha sido de benefício a todos.